Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Douglas, eu sou do canal Douglas em Fé e eu tô aqui novamente para trazer mais uma palavra para você. Você já viu que quando Deus te chama, Ele nunca te dá todos os detalhes? Primeiro Ele te transforma? Pois é assim que Deus age. Primeiro Ele vai te dar uma direção, para depois Ele te dar uma instrução. Hoje eu vou estar falando para vocês, na minha opinião, sobre os dois homens depois de Cristo, que são os mais importantes da Bíblia. Beleza? Fica comigo até o final, que hoje Deus tem muito a falar contigo. Hoje nós teremos dois textos bases. E eu vou estar lendo para vocês o que o Senhor Jesus me entregou e eu vou estar entregando para vocês hoje, tá bom? Ele está lá em Gênesis 12, 1. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. O segundo versículo ele está lá em Gênesis 15, você vai avançar um pouquinho, e ele está no versículo 5. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, esse será o número dos seus descendentes. Amém? Galera, o Senhor Jesus, ele deu uma promessa para Abraão, mas Abraão teve que crer, porque ele não via nada. Quando o Senhor Jesus chama Abraão para olhar as estrelas do céu, alguns teólogos, com base ali em Gênesis 15 e 12, lá fala ao pôr do sol, em algumas versões. Vocês já foram à praia ver o pôr do sol? Quando o sol está se pondo, a gente não consegue ver estrelas no céu. Vocês já viram isso? Vocês já perceberam? Já pararam para pensar nisso? Ou seja, quando Deus leva a Abraão e fala, olhe para as estrelas do céu, ainda não existia estrelas, galera. Ou seja, Deus sempre vai fazer infinitamente mais de tudo que vocês possam pensar ou imaginar. Amém? Então é isso, galera. Deus, ele vai te dar uma direção, mas o destino final você tem que crer para ver. Amém? Agora eu vou falar de uma outra pessoa, que ele tinha uma direção, uma convicção e uma certeza. Porém, ele estava todo errado. Era Paulo. Paulo, ele era convicto do que ele queria fazer, ele tinha certeza do que ele queria fazer, só que tudo estava errado. E diferente de Abraão, que teve que ver, Paulo teve que ficar cego para crer. Sim, Paulo ficou cego por 3 dias. Então, galera, muitas vezes você não precisa ver para saber que é aquilo que Deus quer para você. Sabe por quê? Porque se Deus já prometeu, é porque no céu já aconteceu, galera. Amém? Você crê nisso? Você que tem uma promessa, Deus já te prometeu, no céu já aconteceu. Você basta confiar e seguir o que Deus mandou para você. Deus te deu uma direção. Sai da tua casa, do meio dos teus parentes. Essa foi a direção para Abraão. E a sua? Qual foi a direção que Deus te deu? Que hoje você tem abandonado, que hoje você tem deixado em segundo plano? Eu quero que você reflita junto comigo, porque eu também tenho. E essa palavra, da mesma forma que é para você, ela é para mim. E muitas vezes a gente peca, sabia? Duvidando das promessas de Deus. Será se é isso mesmo? Será se foi para mim que Deus prometeu isso mesmo? Será se Deus não está enganado? E galera, Deus não é filho do homem para que minta nem que se arrependa. Se Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Amém? Se você olhar para a minha vida, e algumas pessoas que seguem esse canal, que assistem esses vídeos, vão saber disso. Eu sempre busquei o novo. Eu toda hora estou inventando alguma coisa. Mas o problema não é buscar o novo, e sim buscar o novo
sem a direção, entendeu? É porque tudo na nossa vida a gente precisa de ter um propósito. A gente precisa de uma direção. Porque Deus, ele sempre vai te dar o caminho de algo que você pede a ele. E o inimigo, ele sempre vai gerar distrações. Ele nunca quer te tirar do caminho, porque ele sabe que você vai perceber que tem algo errado. Mas no meio do teu propósito, no meio do teu caminho, ele vai gerar distrações. Eu vou te dar um exemplo. Você já viu alguém correndo numa esteira? Ele vai correr, vai correr, vai correr, vai se cansar, mas ele nunca vai sair do lugar. É isso que o inimigo quer fazer contigo. Ele não quer te tirar do teu caminho, do teu propósito. Ele quer te gerar distração, quer te gerar cansaço. E é isso que nós temos que fugir. Nós temos que buscar o caminho com um propósito. Uma vez eu falei aqui no canal de pessoas que muitas vezes agem pela força do braço. Elas querem abrir um negócio novo, querem fazer uma faculdade, querem iniciar um relacionamento, mas antes disso, você perguntou para Deus? Você perguntou se era essa a vontade dele? É isso que eu disse sobre mim, de buscar o novo. Eu, depois de muitos anos, eu comecei a entender, depois de quebrar muito a cara, que o novo não é problema. Mas o novo sem direção, sim, é um grande problema. Porque depois que eu comecei sem saber se era a vontade de Deus, aí eu vou orar, vou me ajoelhar, vou jejuar, vou falar: Jesus, me abençoa, abençoa meu novo negócio, abençoa meu relacionamento. Mas antes de eu começar tudo isso, eu perguntei para Deus se era essa a vontade dele. Eu estava no propósito dele. Reflita com isso, comigo, galera. Quero muito que vocês reflitam. O Espírito Santo hoje manda eu falar isso para você. Reflita, pense. E antes de você buscar o novo, como eu disse, o novo não é um problema. Mas o novo sem o propósito, sim, pode se tornar um grande problema na tua vida. Amém? Talvez hoje você não esteja entendendo nada. Talvez você esteja simplesmente, como eu disse, sobre a esteira, correndo, 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 sem propósito. Mas hoje Deus manda falar contigo. Eu vou ler uma passagem para você e para você refletir, para você meditar nela. Hoje, eu não sei que dia você vai ver esse vídeo. Quem sabe é daqui um ano, 10 anos depois dessa gravação. Mas Deus manda te dizer isso hoje. Ele está lá em Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Amém? Então o Senhor Jesus hoje manda falar isso para você. Que entrega o teu caminho, confia nele e ele fará. Amém? Eu vou estar encerrando aqui hoje, galera. Espero que tenha feito algum sentido para você essa palavra hoje. E hoje, de uma forma diferente, eu vou estar orando por você. Amém? Queria que você que está do outro lado fechasse os olhos comigo e esteja comigo orando também aí do outro lado. Amém? Senhor Jesus, nesse momento, Pai, eu te entrego mais essa palavra que um dia, Pai, foi dada por Ti. Deus, Tu sabes que foi há muito tempo, Deus, que eu recebi essa ministração e hoje foi o dia que eu resolvi estar trazendo aqui, Pai. Senhor, abençoa essa pessoa que está do outro lado, que com certeza estava precisando ouvir essa palavra, que o Senhor Jesus o visite agora, leve a tua misericórdia, a tua graça, que o Senhor abençoe a família dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, que ele tenha uma semana abençoada, uma noite ou um dia abençoado, e que a tua graça, Pai, o encontre todos os dias. E assim como Abraão e Paulo, eles possam ver
e crer e andar conforme o teu propósito, Jesus. Eu te agradeço, eu te louvo e eu engrandeço o teu nome, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus e o Senhor é soberano na minha vida e na vida do meu irmão, Pai. Amém, Jesus. Amém. Galera, é isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha uma excelente semana. Um beijo, um abraço. Jesus te ama. Fui.